você está às vésperas de se formar e ainda não estagiou, uma alternativa é negociar prazo para essa atividade com a empresa em que você já trabalha. Algumas empresas liberam para o estágio na própria empresa. Para isso é necessário negociar e deixar claro que a função precisa ser relacionada com a profissão e não uma extensão das tarefas do dia a dia. Esta é a frase da Marta de Matos, professora de Recursos Humanos do IBMEC. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo em todo o Brasil via satélite pela Parabólica, e você também que nos acompanha pela internet. É sempre um prazer especial contar com a sua audiência, é claro, não esquecendo de você de Pernambuco, que nos acompanha em diversos canais aqui sintonizados. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a vida profissional de qualquer pessoa, o estágio. Sabemos que usar atividades curriculares realizadas durante a graduação é o trunfo dos universitários que deixaram para realizar o estágio depois. Mas querem conquistar, sim, o seu espaço no mercado de trabalho e quase sempre se pergunta: o que vai ser da minha carreira? Essa é uma dúvida corriqueira de muitas das pessoas, né? E essa a gente vai trazer aqui a resposta para você durante a nossa conversa. A lei do estágio, que entrou em vigor em 2008, prevê recesso remunerado para estagiários. E de acordo com a lei número 11.788, os estagiários que tenham contrato com duração igual ou superior a 1 ano têm direito a 30 dias de recesso, preferencialmente durante as férias escolares. Imagine a situação: você estuda para o vestibular, passa naquele curso bem concorrido que sempre desejava, mas ao término da graduação fica sem emprego porque não estagiou. É triste, não é? É sobre esse assunto que vamos também tirar todas as suas dúvidas, né? E você é o nosso convidado especial a participar e interagir conosco. Logo mais vamos aqui anunciar as formas de você estabelecer esse contato. Mas antes, vamos conferir juntos uma matéria com a repórter, melhor dizendo, Poliana Andrade. Estágio, palavra muito utilizada pelos estudantes do ensino técnico e superior. A oportunidade de adquirir experiência. A universitária Maiara Galvão é apaixonada pelo direito, está no 2º período e não deixou o estágio para depois. A gente já vai aprendendo com os melhores profissionais da área, então a gente vai absorvendo tudo o que eles sabem. Ao iniciar a faculdade, ela desistiu de trabalhar em outra área que não fosse jurídica, mas não foi fácil conseguir. Devido ao fato de que nos primeiros períodos é um pouco difícil a gente conseguir estágio, por conta da pouca experiência, né? E também na teoria a gente não dá os primeiros assuntos só introdutórios. Então fica um pouquinho mais difícil, mas a gente tem que persistir, né? Danilo Rafael também é estudante de Direito. Ele está no 6º período, já fez estágio durante 6 meses na área jurídica de uma empresa de contabilidade e agora está à procura de outro estágio, dessa vez em um escritório de advocacia. Eles me indicaram dessa vez eu procurar um escritório de advocacia para que meu crescimento continuasse. Deixaram bem claro que ali foi só mais um degrau que eu ia subir. Estagiar é importante para todos os estudantes que decidem seguir a área escolhida. É uma boa oportunidade para colocar no currículo. Porque estágio é aprendizagem, né? Estágio é conhecimento. Você aprende muito, né? Com o envolvimento, né, dessa parte profissional. Alguns pontos são importantes para os estagiários em relação ao que ele tem direito. A exemplo de recesso após 1 ano de estágio, bolsa auxílio, vale transporte, menor carga horária em período de prova. Esses e outros direitos são assegurados ao estagiário. O estudante Danilo fala sobre a importância em conhecer cada um deles. Temos que ter cuidado que às vezes, por você estar numa posição de estagiário, às vezes sempre tem uma pessoa que quer passar a perna, que quer puxar seu tapete, sabe? Você preparado, legislamente falando, é mais difícil de chegar a e tentar tomar proveito de certas situações. Danilo e Maiara conseguiram a intermediação entre a empresa e a faculdade através do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, que indica ao aluno, faz o contrato e apoia, caso ele precise denunciar o desvio de conduta da empresa. No nosso site tem um espaço, que é o Fale Conosco, onde o estudante pode colocar, né, os seus problemas, ou então em qualquer unidade do CIEE, né, ele pode vir e conversar e colocar esses problemas que a gente vai entrar em contato com a empresa e tentar solucioná-los. É
possível notar que alguns estudantes sentem dificuldades para conseguir uma vaga de estágio. Já em algumas áreas, existem empresas que acham complicado conseguir um candidato. Além dos problemas para encontrar estagiários em algumas áreas específicas, como exatas, alguns pontos eliminam quem pretende ficar na empresa. Um requisito básico que a gente observa que as empresas solicitam e até reclamam um pouco é em relação ao português. Escrever bem, né? Falar bem. Se for um curso de arquitetura, né? um curso de AutoCAD, né? Se for dependendo do local, se for um curso de relações internacionais, um curso de inglês, depende muito da área. A gerente operacional do CIEE incentiva os estudantes a realizarem o estágio ainda que estejam no primeiro período. Porque ele vai ter a oportunidade de estar na empresa, né, de observar profissionais das áreas, de fazer as escolhas, até de verificar se é aquilo mesmo que ele quer. Para realizar o cadastro e saber sobre as vagas de estágio, é só acessar o site ciee-pe.org.br. Muito bem, você acompanhou aí, portanto, algumas orientações para você que é estagiário, a você também que pretende alcançar esse estágio. Olha, hoje no programa você vai acompanhar muitas dessas dicas importantíssimas, né? Importantíssimas. Agora, para você que pretende aí reorganizar sua vida profissional ou já iniciar sua vida profissional. Olha, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 ano, os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional. Então, quem começar agora, por exemplo, no futuro terá férias equivalentes ao período que você trabalhou, além de receber ajuda para pagar o transporte e bolsa, para quem costuma, inclusive, gerar em torno de um salário mínimo. E hoje, no programa, contamos com a presença em nossos estúdios para trazer essas dúvidas, não é? Trazer essas respostas, solucionar essas dúvidas. Hoje, contamos com a presença em nossos estúdios da doutora Janine Miranda. Ela é procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Além dela, contamos com a presença também da Joaquina Bezerra, ela que é coordenadora de recursos humanos da Infraero. E você é o nosso convidado especial a participar, a interagir conosco. Olha, muito simples, temos a nossa linha interativa a seu dispor, 0 operadora 81-3424-1977. Passa agora no rodapé do seu vídeo para que você possa anotar e ligar para a gente aqui participando em um dos nossos 3 blocos aqui do programa. E a você, internauta, que nos assiste, nos acompanha pela internet, pelo rbctv.com.br, pode mandar também sua dúvida, sua pergunta, seu questionamento. Enfim, fica à vontade para comentar nas nossas redes sociais, através do nosso Twitter, pelo endereço @AssuntoDoDiaTV, Assunto do Dia TV, o nosso endereço no Twitter. E a você também que sempre participa conosco pelo Facebook, você nos encontra também pelo Assunto do Dia. Esse é o nosso endereço. Mande aqui seu recado, sua mensagem e aproveite e participe aqui do programa Assunto do Dia. Eu queria agradecer a presença aqui da Joaquina Bezerra. É um prazer recebê-la. Prazer é nosso. Além dela também, queremos agradecer, né, Joaquina, a Janine, a doutora Janine Miranda, que também está aqui presente. Ministério Público. Sim, muito bem. Agradecemos aqui, portanto, as nossas 2 convidadas e já queremos iniciar aqui a nossa conversa, né, justamente sobre a importância do estágio. Conversando aqui primeiro com a Joaquina, né, há muitas pessoas que pretendem estagiar, estão ansiosos, inclusive, pelo estágio e é imprescindível esse momento, né, na vida profissional de cada pessoa, né? É verdade, Felipe. Na verdade, o estágio, ele é um ato educativo, né, supervisionado e que tem o objetivo de contribuir para a formação do estudante, né? No caso, a experiência profissional que ele vai ter, com a ajuda de alguém supervisor dentro da própria empresa, com a ajuda do supervisor da escola, né, com a instituição mediadora. Então, é uma oportunidade que estudante nenhum pode deixar, deixar de ter essa experiência. Então, nós e as empresas estão abertas para isso, proporcionar agregar esse valor, essa formação dele, do estudante, né? Importantíssimo. Agora uma coisa importante, né? Eu acredito que a Joaquina também vai concordar com essa questão que eu vou lançar agora, a doutora Janine Miranda, sobre a questão, por exemplo, há uma diferença entre emprego e estágio, né? Há algumas empresas que às vezes abusam disso, mas existe uma lei específica, a lei do estágio, né, que prevê todas as condições
condições para que o estagiário vá bem numa empresa, e a empresa, é claro, não explore de maneira alguma seu estagiário, né? Exato. Na verdade, o estágio ele não é obrigatório para a empresa, ou seja, a empresa ela pode fornecer ou não o estágio. E o estágio, de acordo com a lei 11.788, como bem disse o nosso colega aqui, ele veio, é um ato supervisionado, é um ato da escola, seja ela, e é importante dizer isso, que não é só para o nível superior. Existe ainda uma permissão legal de nível médio, certo? Inclusive também para os últimos anos do ensino fundamental, na profissionalização de jovens. Então, o estágio ele pode ser fornecido a todas essas pessoas. E diferencia da relação de emprego justamente pelo objetivo. O objetivo é a formação do trabalho, não só a formação do trabalho, mas para a vida do cidadão. Existem aí umas diferenças de ordem formal, que essas diferenças vêm a ser um termo de compromisso que tem que ser realizado, tem que haver a presença da instituição de ensino. Está sempre acompanhando, né? Está acompanhando. Dentro da instituição de ensino tem que haver um plano pedagógico, e nesse plano pedagógico está prevista a possibilidade de realização de estágio, como vai se realizar esse estágio. Também existe uma carga horária que é diferenciada da carga horária do trabalhador. Então, são uma série de requisitos que diferencia o estágio do emprego. E não pode, de maneira alguma, o estagiário ser utilizado como mão de obra barata. Muito bem lembrado essa questão, até porque a gente observa que, não só no Brasil, mas em outros países, essa questão da importância do estágio é fundamental para a questão curricular, para a formação profissional de cada indivíduo. Agora, é claro, no Brasil, algumas empresas se utilizam desse espaço para conseguir mão de obra barata. E, é claro, o estagiário tem que estar sempre antenado nessas questões, né? Atento, sim. E, inclusive, a lei, essa nova lei, ela houve uma alteração. E, em relação a nível médio, existe, e nos últimos anos do ensino fundamental, existe uma restrição à quantidade de estagiários dentro da empresa. Então, para nível superior, não. Pode haver um número de estagiários, independente da quantidade do número de empregados. Mas, para o nível médio, para o ensino fundamental, existe que de 1 a 5 empregados, só poderia ter um estagiário, e por aí vai. E acima de 25, 20% do quadro daquele estabelecimento é que poderia ser preenchido por vagas de estagiário, justamente para evitar essa fraude. Em vez de contratar um empregado, a empresa contratar estagiário. Porque o estagiário, para a empresa, ele é bom porque ele pega pessoas saindo do mercado, de uma escola, de uma instituição, e faz a formação dentro da empresa. No entanto, ela não pode substituir a mão de obra. Ela não pode pegar o estagiário como uma mão de obra barata. Entendo. Muito bem lembrado, inclusive, pela doutora Janine Miranda. E agora vamos conferir também algumas dúvidas, as principais dúvidas das pessoas nas ruas. Vamos à primeira delas. Meu nome é Djanira. Eu gostaria de saber se o estagiário, na época de prova, tem direito de largar mais cedo. Eu queria que a doutora Janine pudesse orientar também sobre essa questão. Sim, na lei, quando a instituição normalmente ela tem um período de prova. Quando existe esse período de prova, a instituição já comunica no ano letivo qual será esse período. E a empresa dará um desconto de 50% da carga horária do estágio naquela semana. Entendo. É isso que a lei prevê. No entanto, nada obsta que seja feito um acordo entre a empresa para que o estagiário seja liberado. O que vai favorecer mais o estágio é o que será aplicado. Inclusive, pode ser previsto também no termo de compromisso, quando for firmado, que o termo de compromisso é firmado entre o estagiário, a instituição de ensino e a parte concedente, que é a empresa. Muito bem, está bem lembrado, inclusive bem respondido pela doutora Janine. Vamos a mais outra dúvida. Meu nome é Selma e gostaria de saber como um estagiário deve ser tratado numa empresa. E para responder a essa dúvida, nada melhor aqui do que contarmos com a resposta, a explicação da Joaquina Bezerra. Então, como a gente está conversando aqui com a doutora, o estagiário, ele é um aprendiz, né? Ele está ali na empresa para aprender. Então, ele tem que ser tratado como uma pessoa em formação, né? E não é só formação acadêmica, toda a atividade dele tem que estar relacionada com essa formação acadêmica, porque ele precisa dessa experiência profissional que ele está tendo ali no estágio, relacionado com o estudo que ele faz, né, na escola, na universidade,
mas como também a formação integral do indivíduo. Então ele precisa ser tratado como uma pessoa dentro da empresa que veio aprender e veio contribuir. Precisa ser ouvido, respeitado, assim como qualquer pessoa na equipe que a que ele se junta. Então o estagiário, ele está ali em formação. Ele vai ser tratado como um aprendiz, mas também como uma pessoa que veio contribuir com a empresa. Muito bem. E vamos a mais outra dúvida das pessoas nas ruas. Meu nome é Rafael e eu queria saber se na empresa, no estágio, em relação aos 2 anos, se um estagiário e a empresa, se ela quiser contratar ele por mais tempo, se pode ou não. Existe essa lei, né, do estágio, inclusive existe também algumas tentativas de mudança, né, mas concernente a uma outra questão que é a quantidade, aliás, é a questão... Aprendizado. Aprendizado na empresa, que é diferente do estágio, né? Isso. Em relação à pergunta, o estágio, a lei do estágio, ela prevê que é até 2 anos. E não pode ser extrapolado esse prazo. 2 anos, o estagiário tem que encerrar suas atividades, certo? Como estagiário, nada obsta que a empresa venha contratá-lo como empregado. Dependendo da empresa, porque o órgão público não, que o órgão público, através de concurso público, se for o seu acesso. No entanto, uma empresa privada pode contratá-lo como empregado, mas não será mais estagiário. Mesmo que ele não tenha concluído o curso superior, não, por exemplo? Tem que haver... Não, ele pode sim, dependendo da atividade. Se não houver requisito, por exemplo, um estudante de Direito, no escritório de advocacia, provavelmente para ser advogado, ele precisa da OAB para tanto, precisa ter o requisito, mas se para aquela atividade que ele está sendo estagiário, por exemplo, um de nível médio, porque a gente está falando aqui de todos os tipos de estágio, e aí no de nível médio, ele está dentro de uma empresa e ele pode ser contratado, não há esse requisito para o desempenho da atividade, ele pode sim. Muito bem, muito bem. E vamos dar uma pequena pausa. Desculpa, só em relação à diferença entre a aprendizagem e o estágio. Porque em relação ao estágio, o estágio ele não é obrigatório. O estágio, ele vem, aquelas 3 instituições que vão firmar o termo de compromisso. A aprendizagem, e ele não gera vínculo. Já a aprendizagem, ela é instituída por lei, está prevista na CLT, certo? E é obrigatória para as empresas que possuem mais de 100 empregados. As empresas que possuem mais de 100 empregados, existe uma proporção que entre 5% e 15% dos empregados deverão ter aprendizes. E esses aprendizes, eles vão aprender um ofício específico. Existem uns órgãos que são os órgãos que existem aulas teóricas e práticas dentro da aprendizagem, e que são fornecidas pelo Sistema S, que é o SES e o SENAI. E se o Sistema S não possui o curso, pode ser feito por outras empresas que são os agentes de integração, que são o CIEI, o IEL, que também fazem a aprendizagem, mas é algo totalmente distinto do estágio. O estágio, a empresa não é obrigada a fornecer estágio. No entanto, para empresas com mais de 100 empregados, a aprendizagem sim. E a aprendizagem, ela é uma relação de trabalho sim. Inclusive, ela vai ter um salário hora proporcional, firmado em acordo coletivo. Ele vai ter direito ao INSS, ele vai ter direito a... Então, é totalmente diferente a questão do aprendiz e do estagiário. A carteira assinada. Tem a carteira assinada. Há diferenças substanciais entre... Totalmente é um emprego, né? Isso. E vamos aproveitar, no próximo bloco, a gente vai tentar explorar mais com relação a esses direitos, né, essas informações que são imprescindíveis para as pessoas que querem saber mais sobre estágio, sobre, enfim, né, esse período tão importante da vida de um profissional, que é o início de tudo, né? A gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui. Você confere, antes de irmos ao intervalo, a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Petrolina, a previsão é de sol, com nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 30 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 28. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 21. Em Arco Verde, a mínima é de 15 graus. Já em Petrolina, a máxima pode chegar a 36 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a esse breve intervalo. Você aproveita, manda sua mensagem para as nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente volta. Jacimar, você acha importante fazer estágio quando está no ensino superior? Ah, claro, com certeza. Inclusive, isso foi muito importante na minha vida profissional.
sou técnico em eletricidade e estágio foi uma coisa muito importante, porque foi o início da minha aprendizagem. Joyce, você conhece alguma lei que assegure o direito dos estagiários? Não, eu não conheço nenhuma, mas eu gostaria muito de saber quais. Bom, já estamos de volta e é você que está nos assistindo. Estamos conversando aqui no programa Assunto do dia de hoje sobre a lei do estágio, é claro, passando algumas orientações aos que pretendem fazer um estágio, né, participar de um estágio. É importantíssimo para a vida acadêmica, para a vida profissional de cada indivíduo. Eu mesmo fui estagiário e foi muito importante para a minha formação, né? Assim como aos demais que estão aqui presentes conosco. Hoje contamos com a presença da Janine, a doutora Janine Miranda. Ela é procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho aqui de Pernambuco. Além dela, contamos com a presença também da Joaquina Bezerra, ela que é coordenadora de recursos humanos da Infraero. E aproveitando o momento, aproveitando o ensejo, vamos conferir também mais outras dúvidas das pessoas nas ruas. Eu estagiei durante 2 anos em uma única empresa. Estou em desvantagem? Tá aí essa participação, né? Eu vou perguntar agora a Joaquina justamente sobre a orientação que passarias para essa pessoa. Acho que ela não falou o nome, né? Não. Então, na verdade, assim, o estágio, ele para te dar essa experiência, né? Para te dar essa habilidades que você não consegue só com a teoria, né? da faculdade. Então, vai te dar habilidades importantes para a tua formação profissional. Ela falou que estagiou apenas numa empresa. Se o estágio foi significativo, dentro do período previsto dos 2 anos, consistente, de fato com pessoas que investiram na formação do estudante, então ela pode não estar em desvantagem, né? Ela pode não estar em desvantagem. Não significa que você ficar estagiando em vários locais sem um estágio significativo, passando pouco tempo e aí você vê tudo e quase não vê nada. Então acho que o tempo é que tem que ser qualitativo. O estágio na empresa é que tem que ser responsável, uma empresa que de fato queira contribuir socialmente com a formação do estudante e leva a sério esse período tão importante para a formação do estudante, que vai preparar profissionalmente, vai buscar modelos de profissionais excelentes dentro dessas empresas. E se de fato aconteceu isso, eu considero que ela não está em desvantagem. Muito bem, está aí a orientação da Joaquina Bezerra. E vamos também agora, né, temos pessoas aqui participando pelas redes sociais, mas antes disso, vamos responder a uma pessoa que ligou agora há pouco, doutora Janine, e informou aqui a produção, não é, através da Andréia, que ela está concluindo o curso de enfermagem. A história é a seguinte: ela trabalha de domingo a domingo, né? Assim que ela larga do curso, vai direto para o estágio. E no caso dela, qual a orientação, né? Já que trabalha de domingo a domingo, parece que não tem um descanso, né? Isso, provavelmente, além da questão da falta do descanso, provavelmente ela não cumpre a jornada que é prevista na lei. A lei existe um limite de jornada a ser cumprida, e quando por algum motivo não é cumprido todos os requisitos do estágio, existe a formação do vínculo empregatício. A consequência que gera é isso. Isso não é estágio, provavelmente. De fato, na verdade dos fatos, isso daí não é um estágio, porque o estágio, para nível superior, existe a jornada de 6 horas, no máximo de 6 horas. E jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Então, se ela trabalha todos os dias, provavelmente ela não está cumprindo essa jornada. A empresa, a parte concedente do estágio, ele pode também ser punido. Havendo a fiscalização e ele sendo reincidente em um processo administrativo, pode passar até 2 anos sem poder admitir estagiários. E aí é uma proibição legal, está lá prevista na lei. E a instituição de ensino também que deve fiscalizar, certo? Ela deve fiscalizar o estágio e deve comunicar isso às autoridades. Deve ser feito dessa forma. O agente de integração, que é o CIEE e o IEL, que estiver fazendo essa intermediação, se houver um agente de integração, porque ele não é obrigatório nessa relação de estágio, se houver, ele vai responder civilmente
pelos danos causados ao estagiário. Muito bem lembrado, doutora Janine Miranda, né? As pessoas que estão nos acompanhando estão observando que nós estamos recebendo aqui uma verdadeira aula pelas nossas duas convidadas, né, de hoje aqui no programa Assunto do Dia. Temos aqui a participação da Thaís Alves, participando aqui pelas redes sociais. Ela diz: bom dia, gostei muito do tema, Felipe. Gostaria de saber em relação ao estágio não remunerado, quais são os direitos, como funciona de fato. Está aqui a participação da Thaís Alves. Qual a orientação que a gente pode passar para a Thaís? Bem, existem dois tipos de estágio. O estágio obrigatório e o estágio facultativo. O estágio facultativo, de acordo com a lei, ele tem que ser remunerado. No caso, receber uma bolsa. O facultativo, né? O facultativo, obrigatoriamente, ele é remunerado. O estágio curricular, que é obrigatório para algumas universidades. Por exemplo, alguns cursos, como, por exemplo, medicina. Medicina, certo? Então, nesse caso, a bolsa, ela não é obrigatória, nem a bolsa nem o vale transporte, porque é obrigação do aluno cumprir aquele estágio. Entendo. Agora, quando o estágio for opcional, é obrigatório receber a bolsa. E o valor dessa bolsa vai ser, pode ser inclusive abaixo do salário mínimo, mas em regra é estipulado e dentro de uma perspectiva de mercado, normalmente é colocado. Inclusive eu já vi estagiários receber 1.500. Eu também já vi. Existem alguns estagiários que recebem um valor até elevado. Dependendo da empresa, da função, do curso que esteja. Do curso também. Isso, exatamente. Vamos agora conferir também mais algumas dúvidas das pessoas nas ruas. Eu gostaria de saber como o estagiário deve se comportar numa empresa. Muito boa essa pergunta. Eu vou pedir aqui para a nossa convidada Joaquina Bezerra responder. Com certeza tem muitas experiências para contar com relação a esse importante tópico, né? Isso. O estagiário, como a gente já vem falando, é de fato um estudante, né? Ele chega na empresa e vai aprender, né? Então, ele vai se comportar como uma pessoa que vai aprender, obviamente, né? Ele vem para contribuir. Mas, de fato, é importante que ele conheça a dinâmica da empresa, a cultura da empresa, esteja de acordo, né, com essa cultura da empresa, para não estar ser muito diferenciado. Até porque isso é um aprendizado também para ele profissionalmente, quando ele for se colocar no mercado de trabalho. Então, o comportamento que se requer de qualquer pessoa, de urbanidade, de bom relacionamento. É importante que o estagiário não se isole, né, que ele saiba trabalhar bem em equipe, esteja disposto a aprender, busque o conhecimento, não seja passivo, aquele estagiário que chega e faz o que só... recebe uma atividade, fiz, parei, não busca atividade. Então, sempre mostrar interessado, né, focado, que vem para contribuir. E aí, eu acho que é isso que se espera do bom estagiário, né? E é importante nesse processo também, me permita, a questão do relacionamento com os demais, né? Seja profissional, contratado, ou outro estagiário, ou qualquer outra função que exerça dentro de uma empresa. É importante ter esse trabalho de network, né? Com certeza. Porque já é o início da carreira do até porque forma para a vida cidadã, né? Então, ele tem, como cidadão, ele vai ter que se relacionar dentro do trabalho, fora do trabalho. Então, essa perspectiva de... E na empresa ele vai ter essas oportunidades, vai ter diversas áreas, ele vai receber atividades que vai interagir com outras pessoas, né? Então, esse network também ele vai aprender a fazer, né? Ou até mesmo com fornecedor, com pessoas fora, clientes da empresa, vai ter a oportunidade de também fazer isso. Então é importante... E, consequentemente... esse bom relacionamento. O empregador, né, a liderança ficar de olho, vai ficar observando a atitude, o comportamento, o desempenho da atividade, né, a imagem que passa. É claro, a imagem que passa, né? Qual o marketing pessoal que você está passando para os demais. Então é importantíssimo sempre ter essa consciência, né? Temos aqui pessoas participando, mais pessoas. A Vanessa Kelly diz aqui: bom dia, eu fiz um curso de segurança de trabalho, um curso técnico, e não consegui estágio. Como o curso já me deu o diploma de conclusão, eu não consegui arrumar emprego, até porque não consegui estagiar. Bom, gostaria de saber se o curso de segurança do trabalho é obrigatório o encaminhamento para estágio por parte da escola. Está aqui a Vanessa Kelly mandando-nos essa pergunta. Se não existir no plano pedagógico, não é obrigatório o estágio, né? Como foi dito antes, ele tem que estar incluído no plano pedagógico, uma obrigatoriedade, uma cadeira a mais para se praticar. Mas nada impede, porque quando a gente fala de nível superior também está englobado a questão da pós-graduação. Então, se ela fizer um curso de pós-graduação, ela pode estagiar. Durante o curso, pode haver o estágio, desde também esteja dentro do plano pedagógico da instituição. É bom ela verificar junto à instituição
se irá poder estagiar. É importante dica essa da doutora Janine, porque é o seguinte, a gente observa que pessoas às vezes procuram a universidade e não buscam saber a grade curricular do curso, se existe, por exemplo, a oportunidade de estagiar, se é encaminhado ou não para um estágio, como uma complementação de horas, enfim. É bom sempre estar ciente disso, né? E é importante a gente verificar essa questão da instituição de ensino, porque às vezes ela não tem por uma simples dificuldade, porque hoje a lei ela prevê que dentro da instituição de ensino haverá um professor supervisor. Então, esse professor supervisor, um orientador, que junto à parte concedente, junto à empresa, então assim, querendo ou não, é um ônus da universidade ter uma pessoa responsável pela avaliação do estágio. A instituição de ensino tem obrigações em relação à segurança do aluno, do estagiário que está dentro da empresa, porque a instituição de ensino tem que verificar, fiscalizar se dentro da empresa o estagiário está em condições, tem um ambiente favorável a ele. O meio ambiente de trabalho, se é saudável ao estagiário. Agora é bom a gente também lembrar que é importante, doutora Janine, a questão da diferença, ou as diferenças entre a questão do aprendiz e o estagiário, né? Você já explicou um pouco disso, mas é bom a gente frisar, né, tocar nessa tecla para poder as pessoas entenderem melhor. Certo. É importante colocar que o aprendiz, ele pode ser a partir dos 14 anos. Já o estagiário, só a partir dos 16 anos. E o aprendiz vai dos 14 aos 24 anos. Já o estagiário, a partir dos 16 anos, não há um limite de idade. Então, você pode ver em alguns locais estagiário pessoas com 50 40, anos, 55, como estagiário. E já o aprendiz não. O aprendiz poderá, se ele for pessoa com deficiência. Aí não existe o limite de idade. E uma pergunta, inclusive, aqui a Joaquina, justamente sobre, por exemplo, qual a forma de uma pessoa, por exemplo, estagiar na Infraero? É via concurso, não é? Não, para estágio. Para estagiar? Para estágio, não. Nós temos um convênio nacional CIE, que é a instituição que vai intermediar, né, a relação com os estagiários, e aí nós solicitamos o estagiário do cadastro do CIE. Então, a pessoa está inscrita. Que atenda os pré-requisitos estabelecidos, né? Exatamente. Então, quando surge a vaga, a gente discrimina quais são os perfil e a gente solicita os estagiários, né? Já se passaram muitos estagiários lá na Infraero ou não? Já. A gente ainda nacionalmente, a gente atende em média de 700 a 900 estudantes no Brasil, né? Muito bem. E com certeza há pessoas agora se perguntando quais são os cursos, né, que geralmente se recebe currículos e estagiários, enfim. Tem alguns cursos que predominam na Infraero? Hoje a Infraero nós temos estudantes na área da Procuradoria Jurídica, de Direito, né? Nacionalmente a gente tem nas Procuradorias estudantes de Direito. Nós temos administradores. Nós temos pedagogos na área de treinamento, né? Temos administradores em várias áreas da empresa, até pela natureza do trabalho, né? Da Infraero. Temos engenheiros de engenharia, oportunidades para engenharia, na arquitetura. Na área técnica e superior também? Não? Hoje a gente tem no nível superior, mas existe a possibilidade, como a doutora já explicou, do estágio do ensino técnico e do ensino médio, né? Ok, está aí a orientação dada pela Joaquina Bezerra e vamos conferir mais outra dúvida das pessoas nas ruas. Meu nome é Heloísa e quero saber como é que posso conseguir bons estágios. Existe uma regra para isso? Eu queria saber aqui, da Joaquina Bezerra, a pessoa pode escolher ou selecionar, por exemplo, eu quero tentar estagiar nessa empresa, nessa instituição. Há como fazer isso? Eu acho isso bastante interessante. Eu acho que quando o estagiário vem para uma seleção na empresa, eu acho interessante que ele conheça, ele saiba por que ele vem para aquela empresa, por que eu estou escolhendo estagiar ali. Então, acho que em tese ele tem que saber que empresa é essa, qual o produto dessa empresa, como é que ela se posiciona no mercado, qual a contribuição social que essa empresa dá, o que ele quer trazer dessa empresa para a formação dele. Então, acho que procurar boas empresas é pesquisar mesmo as empresas e as habilidades que a pessoa tem e a formação que está tendo. Dependendo do curso que você está fazendo,
qual a sua perspectiva de como profissional e escolher as empresas. E aí, ir lá buscar esse estágio, né? Se apresentar, procurar, estar inscrito nas instituições, né, de integração, empresa, escola, e aí buscar esse estágio. Acho que é interessante a pergunta dela, importante, porque acho que já é uma característica boa do estagiário, né? Buscar boas referências para ser um bom profissional. Com certeza. E na universidade a gente lida muito com isso nas conversas com pessoas, né, colegas, né, da turma. Eu quero estagiar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa e tal. Então é sempre comum isso, né, doutora Janine? Isso, normalmente, e normalmente os estagiários, justamente por esse diálogo, eles sabem quais são as empresas, quais são as melhores empresas para estagiar. Isso, de acordo com a área, sua área. Se existem, não só a gente está falando muito de empresa, mas existem as organizações da administração, os entes públicos, as ONGs, né? que vêm selecionando os estagiários. Normalmente são certames, são seleções públicas que são feitas de estagiários. Sai edital, existe uma prova, existe uma seleção. Dentro do próprio Ministério Público do Trabalho, existe a seleção para estagiário. E aí, na seleção já é uma dificuldade maior. E aí você também sabe se o estágio foi bom ou não. Até porque quem já saiu do estágio, quem participou, e você sabe se é bom ou não. E até recomenda, né? Recomenda, exato. Fala bem. Isso é importante, né? Essa pergunta foi muito boa, né? Por sinal, as pessoas que estão agora nesse momento dizendo, eu quero estagiar, eu quero concluir meu curso como estágio, estão preocupadas, né? Você veio ao lugar certo, está assistindo um programa certo neste momento para poder lhe orientar e passar essas orientações que são fundamentais. E o estagiário escolhe. O estagiário escolhe. Sim, claro. Ele escolhe. Eu participei de um estágio do qual eu não gostei, saí na época e procurei outro. E estágio é isso mesmo. Já estagiou quantas vezes, Janine? Eu estagiei 4 vezes. 4 vezes. Está aí a experiência também da doutora Janine. Foi difícil esse período, não? Eu estagiei em um escritório de advocacia, 2 em outro escritório de advocacia, 2 escritórios de advocacia e 2 órgãos públicos. Olha aí, um currículo bom, viu? É um período assim, existem estágios efetivamente bons, do qual você retira um conteúdo, do qual você é respeitado como estagiário. Existem estágios os quais há realmente, infelizmente ainda, essa exploração. E aí é justamente importante essa denúncia, tanto no Ministério Público do Trabalho, quanto também no Ministério do Trabalho e Emprego, que eles fazem a fiscalização também, os autores fiscais fazem essa fiscalização. A reclamação para a universidade, a reclamação para o próprio agente de integração, se existir, dentro da relação, porque o agente de integração não é obrigatório, como já foi dito. Então, tem que ser feito, até porque eles estão dentro dessa relação de estágio e eles têm suas responsabilidades. Claro, com certeza. E a Joaquina também estagiou? Pois é, estava aqui pensando, viu, Felipe? Lembrando desse período? Lembrando. E até a pergunta da telespectadora que falou que fez só um estágio, né? Então, acho que a doutora Janine falou que na profissão dela, como eles têm uma ramificação de áreas, ela pode falar melhor que eu conheço um pouco assim, né? Que aí alguns querem trabalhar num órgão público, ser promotor, outro quer trabalhar no escritório de advocacia. Acho que é importante o estagiário experimentar essa coisa até para definir. Dentro da área dele, focado dentro da área dele. É como o caso meu, que sou pedagoga, né, e hoje a pedagogia, os pedagogos eles estão nas áreas de treinamento das empresas públicas, está no hospital, né, e ele está na escola. Então, para confirmar isso, se é isso que você de fato você quer, eu quero ser professora da escola, eu quero trabalhar nas áreas de RH, de treinamento, então eu preciso também desenvolver estágio nessas áreas, porque o estágio serve para essa confirmação da profissão. Se é isso mesmo que eu quero, se é isso o caminho que eu quero investir. Fora que abre mais o leque, não é? O leque de conhecimento em diversas áreas, não é? E foi muito bom, não é? Esse lembrete aqui da nossa telespectadora que realmente trouxe esse ponto que é fundamental. Todos os estagiários fazem essa pergunta sobre a questão do estágio. Vamos agora encerrando esse bloco. No próximo bloco temos mais dicas importantes, coisas que você não pode perder, você vai encontrar aqui no Assunto do Dia. Daqui a pouco a gente volta. Paula, você sabe quais são os direitos dos estagiários? Eu não sei todos, mas eu sei de 2. Que eles têm direito a férias, depois de 1 ano de trabalho, e quando é período de prova na faculdade, ele trabalha menos horas, a carga horária do estágio é menor.
Itamar, você sabe quanto deve durar um contrato de um estagiário? Não tenho ideia. Mas eu acho que deve ser uns 6 meses ou mais do que isso. Já estamos de volta ao programa Assunto do Dia, não é? Este é o terceiro bloco do programa e agradecemos a você pela sua audiência aqui conosco. Olha, vamos tentar responder a essa dúvida que foi lançada, essa pergunta que foi lançada, melhor dizendo, pela repórter no nosso quadro Fala Cidadão, e a telespectadora trouxe uma resposta, né? Ela disse que o estágio pode durar até 6 meses ou mais de 6 meses, e vamos conferir aqui a resposta com uma de nossas convidadas. Eu vou aproveitar aqui a doutora Janine Miranda, ela que é a procuradora do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. A resposta está assertiva, está certa? Tem alguma complementação a fazer? Não, a resposta não está certa. Na verdade, o estágio ele pode ser realizado por até 2 anos dentro da empresa, da parte concedente. Não passando disso, né? Não passando disso. Em hipótese nenhuma, no caso, ele pode ultrapassar esses 2 anos. E não existe um prazo mínimo de estágio, pode ser por 3 meses, 6 meses. Entendo. Não existe esse prazo mínimo, a lei ela não limita, mas o máximo existe. O máximo existe. Muito bem, tem a explicação, e você que está assistindo ao programa Assunto do Dia, ouviu, não é? Ouviu a resposta dada por uma de nossas convidadas. E vamos agora saber também, vamos conferir juntos o que se fala na internet sobre o tema de hoje. Vamos juntos conferir com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, você que nos acompanha. Vamos então às informações na internet sobre o tema do nosso debate de hoje. O site R7 destacou a seguinte notícia: nova lei do estágio obrigou empresas a respeitarem estudantes. De acordo com o site, há 5 anos em vigor, a legislação regulamentou a atividade vista como mão de obra barata. Já no site da Folha de São Paulo, a notícia que encontramos, Felipe, é esta: lei do estágio precisa mudar, afirma a presidente do CIE, o Lui Bertelli. Segundo o presidente do CIE de São Paulo, a lei que completou 5 anos precisa ser reformulada e ampliar o prazo máximo de 2 anos para os contratos. Vamos então voltar ao debate de hoje. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Voltamos com você, Felipe Cavalcante. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações, e vamos continuar nossa conversa com as nossas convidadas também. Deixa eu apresentar para vocês que ligaram o televisor nesse momento, estamos falando sobre a lei do estágio e estamos recebendo também a Joaquina Bezerra, não é? Que não tinha sido apresentada neste bloco. Ela que é a coordenadora de recursos humanos da Infraero, Joaquina Bezerra, está aqui presente conosco juntamente com a doutora Janine Miranda. E sobre essa notícia que saiu agora também, que a Thalita trouxe para a gente, com relação à preocupação do presidente da CIE, com relação às mudanças que devem haver com relação ao estágio. Conhece alguma mudança que porventura possa ter, não é, daqui para frente, doutora Janine? Com a lei de 2008, realmente, como houve existiram algumas exigências a mais do que no processo anterior. As empresas, havia uma suspeita de que as empresas, um receio de que as empresas não mais contratassem os estagiários, devido a um excesso de formalidades. No entanto, o que se verificou, houve um censo de 2010, é que houve um crescimento na quantidade de estagiários admitidos no Brasil. Se passou de 800 mil estagiários para cerca de 1 milhão de estagiários, sendo 800 e poucos mil, eu não sei exatamente os números, mas 800 e poucos mil na área de nível superior e o restante na área de nível médio. Então, assim, aquela suspeita anterior de que o estágio, que iam parar de contratar estagiários, justamente porque houve uma operação, por conta do recesso que veio com a lei, um recesso de 30 dias, por conta da questão da obrigatoriedade da bolsa. Mas, de fato, isso não ocorreu. Não ocorreu. Uma coisa importante também, que a gente nós estávamos conversando, inclusive, Joaquina, sobre isso em off, antes de voltarmos do intervalo, foi justamente sobre, por exemplo, aqueles estagiários,
né? Aliás, aquelas pessoas, os profissionais que estão se formando ali no curso que escolheram para a vida e querem, por exemplo, estagiar. Né? Às vezes até nunca tinham estagiado e querem a primeira oportunidade. Aí chegam numa empresa, determinada empresa, e dizem, olha, eu quero estagiar, mesmo que não seja remunerado. Né? A gente ouve muito isso, né? Muitos estagiários que têm esse medo. E nesse caso, existe alguma forma desse estagiário, dessa pessoa, conseguir o estágio nessa empresa dessa forma? Não. A lei, ela veio e diz que o estágio facultativo, ele tem que ser remunerado. O voluntário tem que ser remunerado. O risco da empresa de admitir um estagiário dessa forma voluntária é de que haja o reconhecimento do vínculo de emprego. Foi muito bem lembrado essa questão do voluntariado. Por exemplo, aí já abre um pouco mais o leque, né? Tem um aprendiz, tem um estagiário, enfim. E tem agora, o trabalho voluntário. E o trabalho voluntário. Nesse caso, como não configurar esse tipo de atividade com um emprego? O trabalho voluntário, ele é feito em organizações sem fins lucrativos, empresas sem fins lucrativos e entes públicos. Associações também? Isso, mas que não tem a natureza econômica fim lucrativo. Então, nas empresas não poderá ser realizado o trabalho voluntário. Existe uma lei específica que trata do trabalho voluntário e que tem outro requisito, que tem que haver um convênio. E o trabalho voluntário, no caso, realmente o voluntário, e a gente vê o voluntário, por exemplo, em entidade de assistência a crianças. Então, as pessoas são voluntárias para o trabalho. Entendo. E aí eles não recebem efetivamente nada. E existe um convênio permitindo isso. Muito bem lembrado. Está aí as dúvidas sendo tiradas. E uma outra coisa que daqui a pouquinho vou trazer aqui para a doutora Janine, interessa muito, é com relação ao intercâmbio, as pessoas que vêm de fora, né, estudar aqui no país, se existe algo regulamentado com relação a isso. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui a doutora Janine, temos pouco tempo, mas eu queria ouvir também a Joaquina Bezerra, trazer orientações aqui para o estagiário, né, na forma, nós falamos aqui sobre a questão do comportamento, mas com relação também o estagiário ele buscar ao máximo ali o aprendizado, até porque existem instituições ou empresas que têm um limite, né? Tem um limite importante aí do estágio de 2 anos, né? Que a pessoa pode passar ali estagiando e ele tem que aproveitar ao máximo esse tempo, né? Exatamente. O estágio é isso, exatamente, já considerou aqui, que é um ato educativo supervisionado. Então ele tem que ao máximo aproveitar esse espaço para aprender, para contribuir, para fazer a relação entre o que ele estuda com a prática na empresa. Então ele tem que aproveitar ao máximo, porque tem tempo para acabar, tem hora para acabar. Então ele tem que se dedicar realmente a aprender. E na empresa tem um supervisor, muito bem lembrado agora. Esse supervisor vai estar de olho, né, passando alguma orientação também, não é? E esse supervisor, ele tem que ter a mesma formação, né? Tem que ter o mesmo curso acadêmico que essa pessoa tem, que o estagiário tem, porque ele é quem está ali acompanhando as atividades para que não ocorra esses casos de desvio de atividade, de desvio de função ali, né? E aproveitar até como mão de obra barata. Então a gente tem muito cuidado nisso, a empresa é extremamente rigorosa, tem na norma interna da empresa, a gente tem dizendo que só vai estagiar quem tiver, se houver o supervisor com o mesmo curso que o estudante, para que ele possa, de fato, saber supervisionar aquilo ali. Eu acho que eu queria também, Felipe, se você me permite, essa questão do voluntário, da telespectadora que estava preocupada e não consegue estágio, eu acho que o campo do voluntariado é enorme. Eu acho que existem ONGs, empresas sem fins lucrativos, que estão aí com uma bastante experiência. Acho que é uma experiência válida para estar no currículo. É interessante no mundo moderno de hoje, a necessidade que a gente tem hoje. As empresas estão de olho nisso. Exato. Né? Existe gestão, existe administração dentro dessas ONGs. É uma experiência, você vai estar ali tanto trabalhando, se realizando como pessoa, como gente, né, como pessoa, e também adquirindo uma experiência profissional também, que vai contar lá no teu currículo o trabalho voluntário, que eu acho que hoje é muito bem visto nas organizações. Bom, eu queria agradecer a presença aqui da Joaquina Bezerra, que vos falou agora há pouco, não é? Agradecemos a sua presença, né? Agradecemos a Infraero também por ter cedido aqui a presença aqui no programa Assunto do Dia da Joaquina Bezerra e queremos deixar as considerações finais. Nós estamos abertos, foi um prazer vir aqui para vocês, conhecê-los, foi um prazer conversar, um assunto tão gostoso como é estagiário, uma coisa tão importante, uma contribuição social que as empresas precisam dar, né? Porque acho que toda a sociedade, ela
ela precisa contribuir não só esta faculdade, a escola, mas as empresas também. Então, nós vivemos em comunidade. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade. É uma responsabilidade social que a gente tem. Então, estagiário sempre bem-vindo. Acho que tem que buscar, correr atrás, buscar seu estágio, da forma como a gente já deu aqui tanta dica. E nós estamos à disposição na Infraero. Se puder deixar o telefone da minha coordenação, pode ficar à vontade. Né, que é o 3322-4390. Mais uma vez. Esse é o meu telefone direto, 3322-4390. Se quiser tirar dúvidas sobre estágio na Infraero, a gente está à disposição. Muito obrigado, Joaquina Bezerra. E agora, para encerrar também, aproveitando aquela questão do intercâmbio, né, em rápidas palavras, né, até porque chegou o final do programa, doutora Janine Miranda. Em relação ao estrangeiro, ele pode sim, desde que ele esteja matriculado em curso de instituição de nível superior, cursando o nível superior, havendo esse intercâmbio, e que o visto dele tenha validade. Dentro da instituição, ainda existe a previsão de estágio. Então, atendido esses requisitos, o trabalhador estrangeiro, a partir da lei de 2008, porque antes não havia, ele pode sim estagiar. Muito bem, agradecemos, portanto, a doutora Janine Miranda, procuradora do Trabalho do Ministério Público, né? Agradecemos também ao Ministério Público por sempre ser um parceiro aqui do nosso programa da Rede Brasil de Comunicação. Muito obrigado, agradecemos, doutora, e esperamos recebê-las aqui mais uma vez em um próximo encontro, tá bom? A você agradecemos, é claro, a sua audiência, a sua participação, a sua interação, que é muito importante para a gente continuar aqui trazendo essas temáticas que são de suma importância para você. E lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e cuide-se bem.